Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sistema circulatório, especificamente dando continuidade à nossa última aula, onde a gente iniciou esse assunto, tá? Relembrando que o sistema circulatório, ele abrange tanto o sistema vascular sanguíneo, que foi tema das nossas aulas da nossa aula anterior, como também o chamado sistema vascular linfático. Tá? O sistema linfático, ele tem por definição ser uma via acessória que tem de vasos, né, que tem como objetivo principal drenar, filtrar e reconduzir o líquido que é o líquido que fica entre as células dos diferentes tecidos, o líquido intersticial, tá? E esse líquido ele é produzido durante o processo metabólico e é liberado pelas células com o objetivo principal de normalmente solubilizar substâncias que devem ser eliminadas. Então, esse líquido retorna à circulação sanguínea via sistema linfático, via vasos linfáticos, tá? Embora a gente use o termo circulação, quando a gente fala do sistema linfático, o termo circular não é o melhor, né, a ser utilizado, uma vez que quando a gente pensa em circulação, a gente pensa numa via de mão dupla, né? No caso, como do sangue, do coração para o tecido, do tecido para o coração. E a circulação, na verdade, o sistema linfático, a circulação ela é apenas unidirecional, né? O objetivo aqui é apenas realmente drenagem, né? A retirada desse excesso das substâncias excretadas pelas células de uma maneira geral, tá? Onde é importante que a gente entenda que o sistema linfático é observado basicamente em todas as partes do nosso corpo, com exceção, tá? No interior do sistema nervoso central, orelha interna, globo ocular, no timo, não, né? Timo ele faz parte, inclusive, vamos tirar aqui, medula óssea e em alguns tecidos, como é o caso do tecido epitelial e do tecido cartilaginoso, tá? Nesses dois, vamos lembrar que não existe, inclusive, a circulação sanguínea, né? Os dois são avasculares, né? Mesmo um sendo cartilaginoso, devido à consistência da matriz, ele é considerado ou ele não possui também vascularização, que seria o cartilaginoso, tá? Bem, o que é importante que vejamos? Os vasos associados ao sistema linfático, eles iniciam no interior dos tecidos, tá? Quando, obviamente, eles existem neles, né? Como túbulos de fundo cego. O que seria túbulos de fundo cego? Como a gente consegue observar nessa figura especificamente, né? Não existe uma continuidade, então eles iniciam dentro dos tecidos, né? Com uma estrutura, com um tubinho fechado, tá? E à medida que eles se afastam dos tecidos, esses vasos vão ficando maiores, como é no caso das veias, por exemplo, tá? E é nelas, inclusive, que eles desembocam. Eles liberam o seu conteúdo, né, de transporte de líquido no interior das grandes veias na região próxima ao coração. Tá? E como a gente falou, eles circulam, né, em apenas uma única direção, que é em direção a essas veias cardíacas, tá? Aqui a gente mostra, então, mais ou menos, tá? A presença deles nos tecidos, à medida que eles se afastam dos tecidos, formam, então, de capilares, vão para vasos de médio calibre, até chegar aos vasos de grande calibre, que são chamados de ductos linfáticos, que apresentam-se basicamente na parte esquerda, chamado de ducto torácico, e no lado direito, ducto o linfático direito, que liberam, que se comunicam, liberam o seu conteúdo nas grandes veias próximas ao coração, tá? Como nas veias, e inclusive histologicamente, nós vamos ter uma semelhança muito grande dos vasos linfáticos aos vasos venosos, tá? Inclusive a presença de válvulas, tá? A presença de válvulas impede o refluxo da linfa, tá? Durante a passagem até chegar ao coração, tá?
E uma característica que é comum a esses vasos, e aí de maneira individual, é que os capilares desses vasos, eles apresentam as células endoteliais formando como se fosse um telhado. Essas células, elas são sobrepostas umas às outras, tá? Como está demonstrado aqui também, ó, uma sobreposição. E no interior dos tecidos, essa captação da linfa é assegurada graças à contração ativa da musculatura, dos músculos normalmente presentes nos tecidos ou nos órgãos como um todo. Então, a contração vai permitir que você tenha a abertura dessas células, entre essas células, e a entrada, então, da linfa no interior do vaso linfático. Tá? E a partir disso, você vai tendo um aumento, né, atuando na pressão intravascular, que determina essa corrente, que é uma corrente centrípeta, né, graças à presença das válvulas que impedem esse refluxo. Tá? Então, aqui mais ou menos a gente vê uma das relações e das funções, né, associadas aos vasos linfáticos, né? Enquanto os vasos sanguíneos normalmente cedem elementos, moléculas pro tecido, tá? Também recolhem, né, parte delas, mas a grande parte das substâncias do líquido intersticial, ele acaba indo para o sistema linfático, e do sistema linfático depois retorna ao sistema vascular. O sistema linfático, ele pode considerar uma via expressa, né, de conteúdo, tá? Visto que a quantidade, a concentração de elementos segurados no interior dos vasos linfáticos é bem menor do que nos vasos sanguíneos, né? Então, os vasos linfáticos, eles apresentam no seu interior apenas glóbulos brancos e moléculas a ele associadas e associadas também aos próprios tecidos. Enquanto no caso, nos vasos sanguíneos, como a gente viu, a quantidade de moléculas e de elementos segurados, obviamente, se torna aumentado, tá? A linfa especificamente, que é esse líquido que está percorrendo o interior dos vasos linfáticos, é um líquido muito semelhante ao plasma também, né? Só que com a quantidade de proteínas inferior, tá? Como eu falei, não tem só tem glóbulos brancos, não tem as hemácias, não existem as plaquetas, tá? E exatamente por não existir plaquetas, a linfa não tem capacidade coagulante, tá? Então não tem poder de coagulação, ao contrário do nosso sangue. Tá? Como eu havia comentado já, a constituição histológica é muito semelhante às veias. Então, o que a gente viu lá nas veias, né? As veias, elas têm uma luz irregular, tá? Primeiro, elas têm uma presença de válvulas, tá? Inclusive, parabéns a nossa amiga que esqueci o nome, meu Deus do céu, conseguiu achar, depois eu vou ver, tá? E vou falar na próxima web também. As válvulas nas veias, né, que foram repassadas lá para vocês. Então, ela tem uma luz irregular, ela tem uma parede mais delgada comparado aos vasos, como o caso as artérias, e também as próprias veias mesmo. Os vasos linfáticos, eles têm uma parede um pouco mais delgada, tá? Nunca vão ter hemácias no seu interior, inclusive é uma das formas de a gente conseguir diagnosticar, ou melhor, diferenciar as veias dos vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, a gente encontra no máximo esse material, assim, ó, homogêneo, com uma coloração única, né? Que é típica da linfa. A presença no interior de hemácias me diz que aquilo não é um vaso linfático, e sim uma veia, tá? Então, em relação ao tamanho, né, existe variação? Sim. Como existe variação na constituição histológica dos vasos sanguíneos em relação aos seus tamanhos, aos seus calibres, aqui também haverá, tá? Os capilares linfáticos, que são os primeiros, então, associados aos tecidos, eles geralmente
são formados por, em média, um endotélio formado por 2 células, né? Como os capilares sanguíneos, eles não apresentam outro tipo de camada, a não ser as células epiteliais pavimentosas, né? Que aqui se sobrepõem, são dispostas como as telhas de um telhado, sobrepõem-se umas às outras, né? Para permitir a entrada de linfa no interior desses vasos. Tá? Aqui uma outra questão que a gente tem que lembrar é que essa túnica íntima, né, que é formada de tecido epitelial, o tecido epitelial ele sempre está apoiado sobre o tecido conjuntivo, e formando a chamada lâmina basal. A lâmina basal, na maioria dos capilares, ela é uma lâmina contínua, com exceção dos capilares sinusoides, tá? Lá, ele também é uma lâmina basal descontínua, como é aqui. A lâmina basal descontínua, ela permite a entrada de moléculas maiores no interior do vaso do que quando, obviamente, ela serve como uma barreira quando ela se torna ou quando ela está contínua às células endoteliais. Tá? Os capilares linfáticos, eles se prendem aos tecidos conjuntivos adjacentes, geralmente como no caso das veias, onde a adventícia literalmente se dispersa, né, no tecido conjuntivo do próprio órgão, aqui da mesma forma. Só que é necessário que, como não tem uma continuidade ali, inicia o vaso, né, que ele se fixe. Então, os vasos capilares, eles se fixam a partir da presença de filamentos de ancoragem, que são conhecidas como miofibrilas. Então, esses filamentos se unem normalmente aos filamentos de colágeno do tecido conjuntivo, permitindo que esses canais, né, capilares, eles acabem, então, se mantendo estruturalmente dentro daquele órgão do tecido. Tá? Aqui está mostrando de novo um pouquinho dessa relação, essa disposição em telhas de telhado, né, das células endoteliais, e também aqui, né, esses pontos de abertura, sempre a presença das chamadas miofibrilas, que seriam esses filamentos fixadores. Tá? Bem, posteriormente, à medida que vai se afastando do tecido, então os vasos linfáticos, eles assumem um maior calibre, tá? E assumindo maior calibre, iniciam também a formação das válvulas no interior desses vasos e a presença também de outras camadas que compõem, né, o vaso como um todo, que seria da túnica média e também, às vezes, da túnica adventícia. Tá? Então, os vasos linfáticos de médio calibre, eles vão apresentar o endotélio ainda continuado mais próximo ao tecido, ainda continua essa forma de telha, tá? A partir, depois dos maiores calibres, a tendência é você ter um endotélio normal, né? Sem essa disposição. Tá? O tecido conjuntivo vai ser apresentado em volta do endotélio, e aqui a gente já, à medida que vai se afastando do tecido, inicia a formação ou a presença de algumas fibras musculares do tipo lisa. Tá? As válvulas são, como nas veias, compostas de 2 válvulas bicúspides, tá? Que são prolongamentos, né? Dobras dessas células endoteliais. Tá? Então, normalmente elas são sustentadas na parte externa por endotélio e na parte interna normalmente tem o tecido conjuntivo frouxo, com a função comum às veias, que seria o impedimento do refluxo. Tá? Então, esse aqui é um típico vaso linfático de médio calibre, onde a gente já consegue ver, então, as células do tecido epitelial simples, pavimentoso. Em volta já tem um pouquinho de tecido conjuntivo, como dá para observar aqui. Algumas células musculares, poucas, esparsas, não formando uma camada concêntrica. E no interior desse vaso, né, a irregularidade dessa luz e a ausência de hemácias, né? Então, isso é bem característico de vaso linfático, tá? Nessa outra, a gente tem a diferença, né, entre o vaso linfático e a veia de calibre comum, né? E aqui, belíssimos, né, as válvulas do vaso linfático. E aqui dá para ver, né, que na veia a gente tem uma camada média bem determinada, né? E uma adventícia sempre maior do que a camada média, o que a gente não consegue visualizar no vaso linfático.
tá? Já nos vasos linfáticos chegando a grande calibre, aí sim, tá? A gente vai ter aqui a presença, tá? De um tecido conjuntivo bem visto, né? E também aqui a gente consegue visualizar nesse tecido, nessa parte, as células de musculatura, tá? Bem, os vasos linfáticos têm como característica, quando se fala em musculatura, a presença não só das fibras, que são as fibras circulares, tá? E exclusivamente nos vasos de médio e grande calibre, nós temos dois tipos de perfil de fibras, as fibras longitudinais e as fibras circulares. Então, se tu pensar que tá um vaso aqui, né? Esse vaso aqui, eu vou ter fibras não só nesse sentido, que seriam as fibras circulares, né? A gente tem também as fibras que são longitudinais e que, inclusive, nos de médio e grande calibre, os de grande calibre são as predominantes, tá? E que facilitam o fluxo, né, a chegada, então, da linfa na região de grandes veias próximas ao coração. Nos vasos maiores, também nós podemos ter a adventícia, com vaso vasarum e rede neural, tá? Só que aqui ela é bem menos desenvolvida do que quando a gente pensa numa veia, com certeza, e quando a gente pensa, inclusive, numa artéria. Tá? Então, pode haver a presença de adventícia, tá? Que é mais ou menos o que a gente consegue visualizar aqui nesse vaso de grande calibre. Então, aqui a gente vê bem direitinho, né? Essas células iniciais aqui, que seriam as células do tecido epitelial simples pavimentoso, que formam o que a gente chama de endotélio desses vasos. Notem que aqui eu tô vendo basicamente linfócitos, né? Que são glóbulos brancos, né? Vemos aqui essa disposição da válvula, né? Válvula linfática. Em seguida, eu tenho algumas células de musculatura, formando o que a gente chamaria de túnica média, tá? E em seguida, um pedacinho bem limitante, digamos assim, limitado, melhor dizendo, de adventícia, que é tecido conjuntivo. Mesma coisa aqui a gente consegue perceber, né? Então, nessa primeira parte, a célula epitelial, esses núcleos mais achatados aqui seriam da musculatura, e aqui a parte da adventícia. E aqui um pequeno detalhe das válvulas, né? Das válvulas na válvula, ligadas, inclusive, associadas a dá para ver, aqui é basicamente linfócitos, tá? Aqui um corte lindíssimo, né, de um vaso linfático longitudinalmente, né, demonstrando a ação, inclusive, a função e a ação, o modo de ação das válvulas, certo? Então, povo, nesse primeiro momento, o objetivo era só fazer essa relação, né, dos vasos linfáticos com os vasos que a gente viu no caso, nos vasos na circulação sanguínea, tá? Então, existe uma similaridade, a construção é basicamente a mesma, mas existe uma simplicidade aqui nos vasos linfáticos em relação aos vasos sanguíneos. Tá? Na próxima etapa dessa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, essa relação que os vasos linfáticos têm com órgãos do sistema linfático, tá? Que faz parte, né, a circulação, como no sistema circulatório sanguíneo, a gente tem como membros atuantes órgãos os vasos, né, veias, artérias e capilares e as suas subdivisões, e o coração. No sistema linfático, além dos vasos de pequeno, médio e grande calibre, nós teremos também alguns órgãos associados à maturação e recolhimento e armazenamento também
dos glóbulos brancos, tá? Isso a gente verá então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? Qualquer dúvida, por favor, retornem o vídeo, parem nas figuras, observem com cautela e bastante centrados, né? Com bastante foco, para que vocês consigam entender as características que estão sendo citadas. Tá? Muito obrigada por enquanto, até daqui a pouquinho no próximo vídeo.